Você lembra qual era o enredo dos últimos 3 livros que você leu? Vou te perguntar qual é a história desse livro? Como ele começa? Como ele termina? Se eu perguntar a você qual o nome das personagens principais desse livro? Se eu perguntar quais os 2 temas mais chamaram a sua atenção? 2 temas dos últimos 3 livros que você leu, que você achou interessante, que você gostaria de entender mais sobre eles, ou até pesquisar ou conversar com outras pessoas sobre. E aí, você lembra? Um problema que eu noto hoje, para todos nós, e aí eu não falo especificamente de mim como alguém que está separada da questão, mas que está muito bem metida na questão, né? Estamos todos, é a memória, é a retenção de informação e de conhecimento. Muito comum que nós finalizemos uma leitura correndo para poder começar o próximo livro. A gente nem percebe que está correndo contra o tempo, que está em uma espécie de competição com o tempo. Já repararam nisso? Essa é uma característica dos nossos tempos. A gente respira o ar da pressa. E a pressa é sempre muito inimiga da retenção de informação, assim como a quantidade. Ler 100 livros ao ano, ler 200 livros ao ano, significa que você lembra de 100 histórias, 100 temas, 100 conteúdos? Recentemente eu assisti o vídeo de uma booktuber americana e ela estava um pouco que ventando, desabafando o fato de que em 2024 ela leu mais de 100 livros, acho, posso estar errada aqui, cerca de 110, 112 livros, e ela reparou que ela lembrava muito pouco da grande maioria desses livros. E que isso era porque, como ela tem um canal na internet, como ela tem um Instagram, a Bookstagram, né? Um Instagram em que você tem que estar sempre postando os livros que você está lendo, e como você tem que estar alimentando o Tamagotchi, não dá para você parar. Ah, não, Marina, olha só, eu vou parar agora, gente, ó, vou ficar um mês sem postar, porque eu quero ler esse bichinho aqui, que chama-se Middlemarch. É uma literatura vitoriana. E vitorianos, gente, são attention seekers, são aqueles que buscam atenção. Os escritores vitorianos, eles não gostavam de escrever pouco nem rápido. Eles escreviam muito e uma leitura lenta. Então você tem que se dedicar aos vitorianos. Você realmente tem que, às vezes, parar tudo que você está fazendo, tudo que você está lendo, para você poder realmente entrar ali no universo de um romance escrito na era vitoriana. Problema: eu preciso postar vídeos novos, eu preciso postar novos posts, enfim. Eu preciso continuar atualizando esse Instagram de trabalho. Então eu tenho que estar lendo outras coisas e a minha leitura fica um pouco prejudicada. Possivelmente eu posso terminar de ler Middlemarch e em um mês, 2 meses, não me recordar de absolutamente nada. Ou qualquer outro livro, gente. Eu estou dando o exemplo do livro que eu estou lendo nesse momento, é claro. Então, esse vídeo me inspirou, o vídeo dessa booktuber inspirou essa conversa, esse papo que eu queria ter aqui no canal, e eu queria saber a opinião de vocês, né? Porque eu realmente sinto que a nossa retenção, a maneira como nós estamos de fato digerindo e entendendo o que nós lemos, está muito prejudicada por essa cultura da rapidez, da, da inflação de livros. Na verdade, são 500 mil livros sendo publicados. A gente se sente sobrecarregado, muitas vezes, por tudo aquilo que a gente quer aproveitar e ler, e você não consegue prestar atenção no que você está lendo aqui agora, porque você já está pensando no próximo que você vai ler. E também na parte do fetiche que a leitura se tornou, especialmente nas redes sociais. A leitura, quem é o leitor de muitos anos, quem já lê aí há muitos anos, vai lembrar que quando começou o Booktube, quando começou lá com a Tati Feltrin, com a Claire Scorzi, algumas meninas que eu agora não me lembro, eu lembro claramente da Tati, obviamente,
E a Clarice Corsi. Tinha também, acho que era Juliana, eu não vou lembrar agora, mas tinha. Quem lembra, lembra? Que era assim, olha. As nossas estantes eram uma bagunça. Eram livros empilhados em cima de livros. A nossa casa era uma casa ok, normal. Ninguém tinha que ter uma estética para vender uma imagem. Hoje em dia, a nossa preocupação é a estética. É a estética dos livros na estante, é a estética das fotos dos livros no Instagram. E onde fica o conteúdo? Ler. Gente, vão me matar por falar isso. Ler é tédio. É um certo tédio. Pegou mal, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. A leitura não é algo que fica nos ativando o tempo inteiro. Quando eu sento para ler Middlemarch, e eu sento para ler este livro, porque não dá para ler esse livro de qualquer jeito, até porque ele é bem pesadinho. Quando eu sento para ler Middlemarch, eu paro tudo. Eu paro. Atenção concentrada. A leitura, que a gente chama de leitura estaminada. É você estar completamente imerso naquilo que você está fazendo. É muito difícil a gente conseguir fazer isso num contexto do celular, da, do feed, do Instagram, né? E a leitura, ela não tem essa coisa de você estar ali sendo o tempo inteiro, sua atenção está sendo o tempo inteiro. É, você não tá recebendo o tempo inteiro feedback quando você está lendo. Não tem essa sensação da dopamina, de satisfação. A satisfação da leitura é muitas vezes quando você entende aquilo que o autor quis dizer, ou quando você finalmente capta uma ideia, ou quando você morre de rir com a ironia, quando o autor faz ali um comentário maravilhoso sobre a natureza humana com a qual você concorda. Aí você, caraca, é isso. Ali está o prazer da leitura. Mas a leitura em si, ela não é vídeo. Ela não é post no Instagram. Ela é você parado. A prática da leitura é você paradinho, quietinho, lendo um livrinho. Isso é leitura. Isso é a leitura no grosso do que ela realmente é. Então, muitas vezes a gente fica inquieto, porque é da nossa época a inquietude, né? Então a gente fica muito inquieto. Você lê um pouco, aí você vai ler outra coisa, e aí você olha a internet. E aí você faz uma leitura tão pulverizante, tão pulverizada, na verdade, que acaba que aquele conteúdo ele não pega você. Você não entende, você não. Eu tô falando, gente, eu também, tá? Não estou dizendo que eu sou diferente nem melhor que ninguém. Só para deixar claro. É algo que eu observei em mim e também pelos comentários de outros leitores e que eu quero mudar. E eu tenho algumas dicas, alguns conselhos aí que eu uso para mim, que eu acho que eu posso compartilhar. O objetivo do vídeo não é de jeito nenhum dar a impressão de que eu vou jogar um problema, dizer, ai, que horrível vocês aí, e não ajudar. Não. Eu identifiquei uma questão que eu acho que pode ajudar outras pessoas, inclusive me ajudar, e eu tenho aí algumas dicas de leitura. Como ler de forma que você retenha o que você está lendo? Como ler de forma estaminada, em que você vai lembrar sim, daqui a 3 meses, um ano, quando eu for falar sobre esse livro, quando a gente for conversar sobre um livro que você leu, você vai dizer: eu li esse livro e eu me lembro dos personagens, e eu me lembro da história, e eu me lembro do que eu aprendi com esse livro. Porque eu acho que o que nós temos que nos perguntar, a única pergunta que realmente importa é: por que eu leio? Por que ler? A gente pode fazer qualquer outra coisa. E para quem não gosta de ler, parece até que você está parado no tempo, que você não está fazendo nada. Então, o que você está fazendo quando você lê? Você está absorvendo informação, conhecimento, sabedoria, insight. Você está crescendo de dentro para fora quando você lê. É para isso que eu leio. Na grande maior parte do tempo. É claro, existem leituras que a gente faz só para abstrair, só para descansar, só para. Mas não é dessa leitura que a gente está falando aqui.
Eu quero ser capaz de me lembrar do que eu li. Eu quero ser capaz de, daqui a 1 ano, 2 anos, ainda lembrar do que eu aprendi com Middlemarch. Mesmo que eu não lembre, o detalhe da cidade tal, mas eu lembro do que eu aprendi com esse livro. Seja historicamente, seja humanamente, filosoficamente, sociologicamente, eu quero poder me lembrar. Mas para isso eu preciso ter uma leitura atenta, uma leitura com estamina. Eu sente e fique ali horas, ou até 1 hora, ou 2 horas, lendo aquele livro. Ou nem que seja 20 minutos, gente, mas 20 minutos de uma leitura total é incrível. Você avança bastante. O problema é 20 minutos, quando a gente pega, abre o livro, lê um parágrafo e aí vai fazer outra coisa, aí olha a internet, aí mexe nisso aqui, aí mexe em outra coisa. Bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Tem 2 dias que eu estou tentando gravar este vídeo. Mas eu não sei se vocês estão percebendo aqui pela minha energia e pela minha aparência que está muito calor, mesmo com ar-condicionado. Para vocês terem uma noção, o meu telefone ele ficou tão quente quando eu tentei gravar esse vídeo ontem. O iPhone ele bloqueou a tela e disse: olha, está muito quente. Nós não vamos trabalhar nessa quentura. Quem tem iPhone sabe do que eu estou falando. O iPhone ele avisa que está ficando muito quente e você tem que parar de usar o aparelho. Eu falei, gente, como assim? Eu estou no ar-condicionado. Mas não adianta, porque o calor no Rio de Janeiro está extremamente opressivo. Então, eu gostaria de aparecer aqui para vocês muito mais arrumadinho, mais bonitinho, mas a gente vai ter que ser desse jeito. Inclusive, eu acabei de fazer o almoço, então eu estou com aquela cara de quem estava de frente para o fogão, então tenha um pouquinho de compreensão nesse sentido. Eu realmente acredito que ler não é suficiente quando o que a gente está buscando é uma transformação pessoal através da leitura. Quando eu estava na escola e o meu objetivo era passar na aula de biologia, na prova de biologia, certamente apenas ler o conteúdo, anotar, era suficiente. Só que sabe o que acontecia? 1 semana depois, provavelmente não lembrava mais o que era anáfase. Não lembrava. Então, quando eu estava na aula de história, muitas vezes a gente fazia aquela coisa de repetir, copiar, copiar, e aí você gravava, porque tal coisa aconteceu em 1800 e 1 semana depois você não lembrava mais em que data que aquilo aconteceu. Muitas vezes a gente trata a leitura dessa maneira. Eu quero dizer que eu li um livro, mas eu quero carregar aquele livro comigo. Ele vai fazer parte da minha formação. É claro que nem todo livro vai marcar você, mas a gente está falando aqui da nossa postura perante a leitura. Quando eu vou pegar o livro para ler, eu quero sim que alguma coisa aqui me marque, que alguma coisa aqui seja mais um degrau na construção da pessoa que eu sou. Se não fosse por isso, eu não leria, gente. Não leria. Toda a minha leitura não é para ter informação sobre tudo na vida, nem para discutir, nem para debater. Não. É para isso aqui, de alguma forma, ajudar a construir essa Marina que eu ainda não conheço, e que está sempre um livro à frente. Inclusive, é uma frase do livro Stoner, do John Williams. É sempre um livro que está à frente, né? O livro que vai me ajudar a ser melhor é sempre um livro que eu ainda não li. É sempre aquele que está me esperando mais à frente. É isso, né? Isso é esse prazer e esse amor pela leitura. Eu quero trazer são dicas que humildemente eu ofereço e que também são importantes para eu me lembrar em meio do dia a dia e em meio da loucura da vida pós-moderna. Se a gente quer ler de verdade, não é só é ler de verdade. Eu acho que é necessário começar por uma escolha específica. Seja seletivo, saiba escolher o livro que você quer ler. Né? Especialmente se você está começando com o hábito da leitura. Leia o que você quer ler. Mas então, o professor disse que esse autor.
Tudo bem, se você ficou interessado no autor que o professor indicou e tudo mais, ok. Mas se você não ficou, busque aquilo que te atiça a curiosidade. A curiosidade é a gasolina da alma humana. Ela é o combustível da nossa alma, gente. Entende? Então, se alguma coisa não puxa a minha curiosidade, certamente ler, ficar ali naquela leitura vai ser mais complicado. Então, comece lendo aquilo que te ativa a tua curiosidade. Seja qual for o tema, seja qual for o gênero. Afinal de contas, hoje em dia, os nossos interesses estão lutando contra as redes sociais e os videozinhos de gatinhos no Instagram. Os vídeos de meme no Instagram, de piadas no Instagram. Então a gente realmente precisa pegar um livro de um tema que é interessante, senão já era, o livro vai perder. Uma outra coisa que eu diria é: abra-se a ideia de ler livros usados ou livros que foram comprados em sebos, livros que não são perfeitos nem bonitinhos. Livros que não têm aquela capa instagramável, que não tem aquela imagem. Eu acho que aprender a ler esses livros que a gente... Antigamente você lia o livro, você não se importava muito com a cara do livro. Eu vejo isso pelos livros da minha mãe, né? Os livros dos anos 80, não tinha essa preocupação do livro ser lindo, perfeito, maravilhoso, ter uma capa incrível. Não, o que interessava era o que estava dentro do livro. Eu acho que é um bom treino pra gente ir entrar no sebo, comprar um livro com uma capa antiga, sabe, aquelas capas Sidney Sheldon dos anos 90, dos anos 80. Era uma capa que tinha eram desenhos, né? Geralmente eram ilustrações, sabe? Não era nada demais. Ok, vou pegar esse livro para eu ler. Para a gente poder entender que o que interessa está dentro. Apesar de a estética ser algo que nos atrai, não é ela que nos alimenta, né? Porque senão a gente fica muito presa da perfumaria das editoras, dos influencers de livros. A gente fica muito presa e preso a marketing. Então, desenvolva uma certa experiência com livros que não são necessariamente famosos, ou que todo mundo está falando deles, ou que a capa é linda e maravilhosa. A parte mais difícil de qualquer coisa, na minha opinião, é começar. Começar a ler é muito difícil. Eu queria muito ler este livro, muito. Mas sentar para ler, começar a dar o primeiro passo, não foi fácil, gente, não foi simples. Como eu relutei, mesmo super interessada em ler Middlemarch, como eu relutei em sentar a bundinha para começar a ler o livro. Então, esse primeiro passo, esse primeiro momento. Peraí, gente, calma. Esse primeiro momento de sentar, assim, ok, agora é agora. É agora que eu vou pegar esse livro. Esse momento é o momento mais complicado. Depois que você senta e você lê um capítulo, dois capítulos, aí você vai. Então, a atenção para esse primeiro momento, gente, vencer essa coisa da física, né, de um objeto em movimento se mantém em movimento. Então, você dar o primeiro passo para ler, começar um livro, é o mais difícil. Então, tenha essa força de: vou pegar esse livro hoje, não interessa se eu vou ler 1 minuto, 2 minutos, mas eu vou pegar este livro. Tudo vai ficar em segundo plano. Quando você sentir que você não está com paciência, larga o livro. Né? Retorna quando você realmente estiver interessado, com atenção e foco naquela leitura. Não vale a pena você ficar lendo um livro que você está ali já sem paciência, ou você está com sono, ou você está irritado, você não vai reter o que você está lendo. Você não vai. Se eu perguntar depois o que estava acontecendo, você não sei, não interessa. Você vai estar irritado. Então, o ideal é: ficou entediado, ficou chateado, larga o livro. Vai fazer outra coisa. Vai, sei lá, vai ouvir uma música, arrumar o armário, enfim. E depois você volta para a leitura, com a sua cabeça um pouco mais fresca. Desenvolver estamina de leitura, que é a capacidade de ficar parada, imóvel, silencioso e entretido com o livro por muito tempo. Então, eu acho que quem leu desde criança ou leu desde a adolescência talvez já tenha
dominado essa arte. Mas para quem começou há pouco tempo, às vezes não é. Essa ideia de você ficar, ainda mais se você é uma pessoa muito inquieta, uma pessoa muito hiperativa, essa estamina de ficar ali. Eu aconselho colocar um timer, né? Colocar o telefone ali 10 minutos. Eu tenho que ficar 10 minutos todinha, sentadinha, com o livro na mão, lendo o livro. Quando acabar, acabou. Os 10 minutos eu posso levantar, eu posso beber água, eu posso fazer. Enquanto não acabar aquele tempo que você pré-determinou, fique ali na leitura. Isso é um treino de estamina de leitura, de concentração, de foco. O que é a coisa mais difícil no mundo de hoje. Uma outra dica, gente, é sublinhar e escrever os seus pensamentos, por mais banais que eles sejam, enquanto você está lendo. Então não interessa se você vai colocar um coraçãozinho. Eu às vezes coloco um coraçãozinho do lado de uma frase. Eu comecei aí, ontem comecei a ler a biografia da George Eliot, eu já tô ali na página 50. Muito devagarzinho, gente, mas a gente chega lá. E já tem um monte de anotação aqui, né? Já tem um monte de anotação, tem coração. E é isso. Às vezes eu nem escrevo nada, só boto o coração, porque eu sei que se tem um coração é porque aquilo me tocou de alguma forma. Você coloca. Eu adoro colocar, às vezes, lendo, eu coloco assim, concordo totalmente, ponto de exclamação. Teve um momento aqui em que a autora foi particularmente irônica. E eu botei, nossa, ela foi selvagem aqui. Ela foi extremamente venenosa no comentário dela sobre alguns tipos de pessoas. Né? Isso aqui é. Quando eu falar sobre esse livro, eu entro em mais detalhes. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu faço comentários que não são comentários, gente, para uma prova, nem para uma monografia, um trabalho científico sobre o livro. É a minha relação com a leitura. Eu gosto de depois pegar o livro e ver alguns comentários que eu fiz ali no livro enquanto eu estava lendo. E isso me ajuda a gravar. Não é gravar, mas é reter aquilo que eu estou lendo. Reter qual é o tema. O que estava acontecendo naquela cena? Eu sei, porque eu anotei o que eu pensei naquele momento. E a escrita é talvez uma das formas mais importantes de reter informação. Quando você escreve, você coloca a sua cabeça em ordem. Você faz sentido as coisas quando você escreve. Por isso, escrever sobre o que você está lendo é tão importante. E aí a gente já vai para o próximo ponto. Tenha um diário de leitura. No diário de leitura, eu vou mostrar para vocês o meu diário de leitura em um outro vídeo. Você pode colocar ali o resumo do livro. Né? Eu terminei de ler o livro. Faça um resumo. O que me chamou mais a atenção na leitura? Qual foi a abordagem daquele autor? Né? Uma outra informação muito importante, na minha opinião. Se pergunte por que você gostou de um livro ou por que você não gostou. Tem algo que me incomoda muito às vezes quando eu vou assistir um vídeo de um booktuber, de alguém que está falando de um livro. É o fato de a pessoa não conseguir explicar por que ela não gostou ou por que ela gostou do livro. A gente tem que ir um pouquinho a mais do que é o meu estilo, eu gosto. Não, não é meu estilo. O que não é o seu estilo? Qual é o seu estilo? Tudo isso nos faz raciocinar, pensar, ser crítico, ter um pensamento crítico. Por que eu não gostei desse livro? O que eu não gostei? Foi o ritmo? Foi a construção dos personagens? Foi a moralidade da história? Foi enfim, o arco do enredo? O que eu não gostei? Eu consigo explicar? É fundamental para a gente depois ter a consolidado a nossa opinião sobre uma leitura, você saber explicar. Eu vi recentemente uma moça de um canal que eu gosto de assistir, hispânico, e ela falou sobre a morte de Ivan Illich, do Tolstói. Ela não gostou. E ela não gostou porque é sobre morte. E ela não gostou. Eu fiquei assim esperando um pouquinho mais, mas por que você não gostou? O que você não gostou? Eu não recebi nada além de não gostei. Então, eu acho que ela mesma não sabe por que ela não gostou. Provavelmente tem uma razão. Pode ser que
alguma coisa na escrita, alguma coisa na personagem, enfim, mas eu não sei, porque ela não soube explicar e ela provavelmente não sabe explicar nem para ela mesma. Por isso é muito importante a gente se perguntar. Eu dei 3 estrelas. Por que 3 estrelas? O que significa 3 estrelas para você? 3 estrelas é bom? É ruim? 3 estrelas e meia, 2 estrelas e meia. O que isso significa? Pensamento crítico é fundamental para a gente ler bem, na minha opinião. Ler de forma engajada. Aquilo que você está lendo, você está interagindo, dialogando com a leitura. Dependendo daquilo que você leu, tipo de livro, não saia correndo para uma outra leitura. Isso eu falo muito para mim. Eu quero ir direto, correndo, para continuar uma outra leitura. Quando eu terminei Stoner, do John Williams, eu não consegui ler nada por uns 2 dias. Assim, nada, eu não consegui realmente me entregar a nenhuma leitura, porque eu não conseguia parar de pensar naquilo. E de vez em quando eu ia lá e pegava o livro, lia uma passagem. Entendem? Assim, vocês entendem? Tem livros que precisam que a gente realmente vivencie aquela leitura. Senão, é uma coisa superficial. É que nem uma relação casual. Tu não sabe nada da pessoa, a pessoa não sabe nada de você. Amar é conhecer, gente. Como eu amo livros, se eu não quero conhecer os livros que eu estou lendo, de fato. Talvez eu só queira dizer que eu li esse aqui para o próximo e para o próximo. Nossa, eu li 5 livros. Então, eu acho que dependendo do tipo de livro que a gente terminou de ler, vale a pena um tempinho antes de começar logo uma outra leitura. Porque talvez o livro ainda não tenha dito tudo, mesmo quando você fecha a última página. Mas se você for direto para um outro, parece que é um pouco descartável aquilo que foi lido. Então, a leitura de Middlemarch, para mim, é um projeto, ele não é uma meta. Eu não tenho que terminar esse livro nem amanhã, nem nos próximos 2 meses, nem no próximo ano. É um projeto de leitura. Em algum momento eu vou terminá-lo, se Deus quiser, mas não é a meta terminar. A meta não existe. O projeto é de entender, é absorver e me deliciar com o que eu estou lendo aqui. Então eu acho que é interessante a gente ver a leitura que a gente está fazendo, principalmente se for um livro mais cascudão ou uma leitura mais de fôlego, ver como um projeto. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês compartilhassem aí a opinião de vocês, o que que vocês pensam sobre isso, como vocês leem, como vocês fazem para reter o conteúdo daquilo que vocês estão aprendendo a cada livro, né? E eu queria terminar o vídeo com uma frase do Byung-Chul Han, porque eu acho que essa frase ela ilumina muito várias questões, inclusive essa questão do ler é suficiente ou ler de qualquer jeito é suficiente. O excesso de estímulo e informação nos impede de viver a profundidade da experiência. A pausa é resistência. A pausa é liberdade. Sem pausa, a vida se torna mero desempenho. Então é aquela coisa, você lê com pausa ou você lê de forma corrida, correndo por desempenho, buscando desempenho ao invés de experiência com aquela leitura, com aquele livro. E é isso, meus amores. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.